Um em cada três professores portugueses sofre de elevados níveis de stress e 37% têm problemas de voz. O alerta é da Federação Nacional de Educação, que vai lançar uma campanha e exigir que o stress seja considerado doença profissional. João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, está hoje na edição da manhã. João Dias da Silva, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Como é que explica estes números? Estes números, em relação ao stress, têm a ver com aquilo que é a inadequação ou a insuficiência de respostas que cada um sente em relação aos problemas e à multidão de problemas que se abatem hoje sobre a escola e, concretamente, sobre o professor e também sobre os próprios trabalhadores não docentes das escolas. Aquilo que o professor tem, as questões a que o professor tem de responder no dia-a-dia, com turmas muito numerosas, com uma diversidade de problemas. Os alunos são todos diferentes e cada vez há mais consciência dessa diferença de problemas. Os atores com quem o professor tem de interagir sistematicamente, a administração, os outros colegas, os pais, os próprios alunos no seu dia-a-dia, representam para o professor múltiplas exigências e aquilo que ele vai sentindo, que ela vai sentindo, é que não tem meios para dar resposta a tudo. Isto vai se traduzindo em mal-estar físico, em mal-estar psicológico e muitas vezes na sensação que é o burnout, que é a sensação de tudo está acabado, o professor está completamente sem meios para dar respostas, sem se sentir com meios para dar respostas às exigências do cotidiano. Tem a ver também com o baixo nível de satisfação no trabalho? É evidente que isto tem a ver também com razões em que o professor sente que não está valorizado, não é reconhecido, em que aquilo que é o trabalho que é desenvolvido está permanentemente debaixo de desconfiança. Nós temos instalada na escola uma cultura excessiva de avaliação. Nós concordamos com a avaliação, com os exames, tem de haver provas naquilo que é o percurso escolar dos alunos, mas aquilo que está a acontecer é uma pressão cada vez maior da avaliação, da prestação de contas e o que está a fazer com que haja um desvirtuar da ação do professor no sentido de preparar mais para exames do que para preparar os jovens para aquilo que é a sua exigência de cidadão no futuro. E como é que estes elevados índices de stress se manifestam depois no desempenho profissional dos professores? Primeiro é no próprio que se sente, são reações físicas que há, são reações emocionais, mudanças de humor ao longo do dia e uma dificuldade em manter o trabalho e a relação com o trabalho ao longo de todo o dia, e é evidente que isto depois tem efeitos sobre a qualidade do processo de ensino-aprendizagem que o professor desenvolve e o professor chega muitas vezes à circunstância de se sentir mal e, portanto, passa a faltar. Há muitos casos desses? Sabe, nós temos algumas investigações que nos mostram que há muitos casos destes. Simplesmente a investigação que tem sido feita em Portugal não tem ainda a dimensão nacional. Mas tem conhecimento de um estudo que, que está na base desta campanha, não é? Exato. Mas para além deste estudo, chegam até junto de vocês muitas queixas neste sentido, muitos lamentos? Nos sindicatos há chegam-nos muitas vezes situações de professores em situação muito difícil de conseguirem trabalhar e que vêm perguntar-nos o que é que se pode fazer, quer do ponto de vista médico, nós não somos médicos e encaminhamos evidentemente para quem os pode acompanhar, mas também do ponto de vista profissional. O que é que pretende agora com esta campanha, que está relacionada não só com o stress, mas também com problemas de voz? Também com a voz, porque se nós não sabemos usar a voz para os professores, a voz é um instrumento essencial para o trabalho que desenvolvem todos os dias. E a voz é um instrumento que está sujeita a diferentes modos de funcionar, desde de manhã até à noite, a forma como a usamos. Tudo isto traz, se nós não sabemos quais são as regras para usar a voz, nós não estamos no primeiro nível dos utilizadores da voz, outros, os cantores e os atores, estão muito mais sujeitos a pressões desta natureza, mas os professores estão logo a seguir. É a profissão que está imediatamente a seguir. Não há qualquer tipo de acompanhamento e aconselhamento a esse nível? Nem na formação inicial de professores há qualquer apresentação do que é que devem ser os cuidados a ter com a voz, como também há aspectos que noutros países já são considerados como doenças profissionais, como os nódulos vocais, os pólipos vocais, que, por exemplo, aqui em Espanha, ao lado, já estão considerados para os professores como doenças profissionais. No nosso caso, isto ainda não acontece. Então o que é que pretendem, quer em relação a um caso, quer em relação ao outro? Para ambos os casos, tentamos sensibilizar as pessoas para saberem o que é que lhes está a acontecer, saberem quais os sintomas que estão a ter e que podem ser sinais destas situações. Por outro lado, também modificar a legislação.
e modificar as práticas relativamente à formação inicial, relativamente àquilo que é a própria organização da escola. O trabalhar na educação não pode ser um fator que diminui a qualidade de vida das pessoas ou a saúde das pessoas. E já estão a tomar medidas nesse Estamos a sentido, trabalhar nomeadamente no que diz respeito à alteração da esta campanha que legislação? estamos a realizar vai terminar exatamente com a apresentação de um caderno reivindicativo ao Governo sobre aquilo que devem ser alterações na formação inicial de professores, no acompanhamento dos professores, naquilo que são as condições de trabalho dos professores e depois também nas doenças profissionais. João Dias da Silva, foi um gosto recebê-lo na edição da manhã. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos para o